1 Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Jeová, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai e apresenta-te diante de Acabe, eis que eu vou mandar a chuva. Por que era essa palavra que Deus me deu? Porque, embora ela não siga uma linha, um raciocínio lógico de começo, meio e fim, quando o pastor me pediu a palavra que eu pregasse hoje, eu disse sim, porque eu sabia o que estava queimando no meu coração, o que tem queimado no meu coração, e é isto que eu passo a transmitir. Não sei se todos estiveram aqui marcados pelo fogo, mas eu sei que eu saí marcado, e eu imagino que a maioria de vocês, ou todos que estiveram aqui, saíram marcados. E talvez você diga assim: eu acho que eu não saí, pastor. Você acha, você não percebeu, mas certamente o seu espírito está marcado. Tem algo que repousou sobre a vida daqueles que estiveram, isso é um fato. Você precisa crer por fé, tomar posse, a seu tempo isso será revelado. E eu quero trazer um paralelismo entre o que Elias e o povo de Israel estavam vivendo naquele então, e o que talvez nós, em alguma área, em alguma esfera da nossa vida, possamos estar vivendo. Havia 3 anos de sequia. Algumas versões chegam a falar 3 anos e meio. E, embora a igrejinha seja cortada por um rio, todos nós sabemos a consequência quando vem a estiagem ao longo do ano, né? Se perdem plantações, a plantação não dá o fruto na quantidade que deveria, muito fruto se perde. Mas isso a gente está falando de estiagem. O que é estiagem? É uma temporada só, ao longo do ano. Os efeitos do El Niño, do Laninha, vão aumentar isso um pouquinho, mas daqui a pouco volta a chover. Irmão, pensa no que são 3 anos sem chover. Os lagos secando, os animais morrendo. Inclusive, há o relato nesse capítulo que Acabe sai com um dos seus funcionários mais chegados para ver se encontrava algum resquício de rama para dar para os animais não morrerem de vez. Da mesma forma que Israel tentou continuar a vida do seu jeito, mesmo faltando um item essencial para a sobrevivência da humanidade, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Tentamos sobreviver mais um dia, deixando de lado um item que é essencial nas nossas vidas. E eu não estou falando da água, talvez da água do Espírito. Quantos de nós, até conhecermos Jesus, o Gilson acabou de dar o testemunho, antes de conhecer Jesus, passando por problemas, mesmo conhecendo Jesus, enfrentou problemas, talvez um pouquinho diferente dos nossos, mas também nós continuamos enfrentando problemas. E quantas vezes, apesar de conhecer a verdade, escolhemos caminhar sem a verdade, caminhar sem o suporte, sem o apoio daquele que poderia nos apoiar. Israel não tinha escolha. O profeta declarou que não ia chover, mas nós temos, e muitas vezes escolhemos caminhar sem. Então, como eu não tenho uma linha, eu vou fazer uma pré-conclusão. Se você até aqui, se você hoje, se você nesta semana, se você numa temporada está tentando resolver os problemas sem a água do Espírito Santo, hoje é uma noite para você voltar a beber dessa água, para que Ele te ajude, para que Ele te dê forças, para que Ele te traga refrigério. A vida é muito mais produtiva quando nós contamos com Deus para nos ajudar. Amém? O versículo 2, na parte B desse versículo, diz assim: e a fome era enorme em Samaria. Você deve perceber que uma vez que não há frutos, não há colheita, uma vez que os animais começam a definhar, começam a morrer,
falta comida. E assim como funciona no nosso sistema, naquela época, embora não fosse claramente o capitalismo, eu imagino que o preço das coisas subiu. Quantas pessoas morrendo na miséria? Que nesta noite, independente de você, como no tópico anterior, ter estado tentando caminhar sem Jesus, que nesta noite fique claro para você mesmo, ainda que esteja tudo bem, que uma das chaves para o tempo que está chegando, para o tempo que nós estamos começando a viver, será a fome dele, a sede pelas coisas dele. Esta será uma chave para esse tempo, meu irmão. Você poderá ter Jesus no coração, você poderá ser salvo, e está tudo bem. Mas o tempo profético que nos está sendo apresentado diante de nós, o tempo profético que se apresenta, fará com que aqueles que têm fome e sede façam coisas loucas. Aí, com esse amém, eu acho que eu vou entrar em depressão. Com esse tempo que se apresenta para nós, vai fazer com que aqueles que têm fome e sede façam coisas loucas. Se vocês estivessem no seminário de adolescentes, cada vez que o amém saía abaixo, eles tinham que levantar e ficar pulando até eu dizer que dava para sentar. Eles aprenderam a dizer amém, bem forte. Amém. Amém. Esqueceram. Você quer um milagre? Pois tenha fome. Você quer a bênção? Pois tenha fome. Vou saltar um pouquinho alguns versículos. Versículo 21. Elias pede para que Acabe chame o povo para perto. Então Acabe faz a convocatória. Eu imagino que Elias subiu em algum lugar alto, onde ele pudesse falar a todos. E ele disse: até quando vocês vão claudicar entre dois deuses? Em algumas versões dizem entre duas pernas. Ou seja, até quando vocês vão oscilar para o lado que vocês querem estar? Até quando vocês vão ficar entre a direita e a esquerda? Até quando vão ficar nessa gangorra? Se Baal é Baal, adorem a Baal, mas se Deus for Deus, adorem a Deus. Eu não estou dizendo para você que você está em pecado, muito menos estou dizendo que você está adorando outros deuses. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitas vezes, por não engrenar uma quinta marcha, por andar um pouquinho e parar, por às vezes buscar a Deus e parar. Eu falava ontem aos jovens, estamos chegando num tempo onde não dá para passar uma semana e você dizer: nossa, não deu tempo de orar essa semana. Estamos chegando num tempo, meus irmãos, onde não podemos chegar na sexta-feira e dizer: puxa, não consegui ler um capítulo da Bíblia essa semana. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando num tempo crucial da existência humana, onde você vai estar caminhando pela rua, você vai chegar no trabalho, você vai estar na fila do banco, e alguém vai dizer: nossa, eu estou tão mal, eu não sei mais o que fazer. E se você não tiver tido esse tempo com ele, você vai ser igual a ele e vai dizer: é verdade, eu também não sei mais o que fazer, eu não sei o que te dizer. Vai chegar um tempo em que o seu amigo do trabalho vai dizer: nossa, eu estou passando uma situação tão ruim, tão ruim, tão ruim. E talvez essa pessoa comece a chorar e diga: eu estou pensando até em me matar. E você que deveria estar cheio do Espírito Santo e dizer: pois assim diz o Senhor, você vai dizer: nossa, eu não ouvi Deus, não faço ideia do que eu devo falar agora. Procura um psicólogo. Os tempos que estão chegando exigem de nós frescor, estar ensopados, estar ardendo, estar queimando, não só aqui num culto com as bandeiras, mas quando você chega em casa, você faz as suas coisas, você vai dormir, mas você está atento com o que ele pode dizer. Se você resolve olhar uma série, um filme, aquela série te ministra, e você diz: não, mas é uma série secular. Mas não importa, ele te ensina mesmo assim. Eu vivo aprendendo coisas olhando séries seculares, ele fala comigo, ele senta comigo.
E então você diz, agora eu vou dormir, e o Espírito Santo está sentado na cama, com um sorriso irônico, dizendo, queria falar contigo umas coisinhas antes. Ou talvez ele te deixe dormir e te chame de madrugada para dizer, ei, acorda, tem umas coisas muito sérias que eu preciso te revelar. E aí você decide se você está queimando ou não. Você decide se você quer beber água ou não. Então você diz, Espírito Santo, são 3 da manhã, por que tu não fez isso mais cedo? Eu prometo que eu vou levantar mais cedo. E aí você perde a hora. Entende onde eu estou querendo chegar? Ah, pastor, mas Deus podia falar comigo isso a qualquer momento. Podia, mas eu não estou falando de momentos esporádicos. Eu estou falando de ficar conectado constantemente. Quem aqui tem daqueles smartwatches, aqueles relógios inteligentes? Quando você começa a fuçar nele, você descobre que ele está monitorando o teu batimento cardíaco, entre outras coisas. Então você faz, tocou, monitoramento. Ele não faz esse monitoramento quando você aciona ele. Ele está monitorando o tempo inteiro. Tu decide se tu olha ou não. Eu acredito que os tempos que estão chegando para nós são tempos onde nós estamos monitorando o mover do Espírito Santo o tempo inteiro. Você está trabalhando, mexendo nas suas coisas, mas está com o ouvido inclinado. Está querendo falar alguma coisa, Espírito Santo? Ok. E agora? É isso, é para aí que nós devemos caminhar. Sabe, eu não quero jogar um fardo na sua vida, mas de alguma forma você já parou para pensar tamanha responsabilidade que nós temos como cristãos? Se você parar para pensar que você passa por uma pessoa no supermercado e pode ser a última vez que ela vai no supermercado, porque quem sabe ela estava comprando os ingredientes para a última refeição e depois se matar. Mas quando os filhos do Senhor começam a caminhar conectados, eles vão caminhando onde quer que estejam, o Espírito Santo fala, filho, aí no mercado tu vai procurar uma pessoa que ela vai estar vestindo tal roupa, o cabelo dela vai ser desse jeito, quando você chegar perto dela, você vai falar isso, e essa pessoa vai aceitar Jesus, vai se encontrar com Ele, e vai ser raptada das garras do diabo. Mas se nós não estamos conectados, pastora Isa, como vamos fazer isso? Vocês estão me acompanhando, meus irmãos? Nesse versículo 21, quando Elias confrontou o povo, dizendo, se Baal é Baal, adorem a Baal, mas se Deus for Deus, adorem a Deus, diz assim, e o povo não sabia o que lhe responder. Gerações se corromperam tanto, que eles já não sabiam dizer quem era Deus. Se você olhar para o mundo aí fora, o mundo já não sabe. Tem quem diga que Deus não existe, tem quem diga que Deus é tudo, tem quem diga que Deus é uma vaca, tem quem diga que Deus é uma estátua. Eles já não sabem. E adivinha quem vai ser o agente de experienciação? Quem vai ser o agente que vai fazer com que essas pessoas experimentem Deus? Quem vai ser a pessoa que vai fazer essa pessoa dizer, olha, eu descobri que Deus existe. Ele falou comigo. Ele me tocou. Eu não sei nem como que eu continuo essa história, eu só sei que Ele me tocou, eu só sei que eu quero conhecer, que nem aquele homem que foi curado, diga quem te curou, quem me curou eu não sei porque era cego, não vi Ele, eu só sei que agora eu estou vendo, e só sei que eu quero mais dEle. Nesta versão diz, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferta, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou, ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos.
Este versículo, ele respalda exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco. Elias não deu uma de louco e disse: sabe de uma coisa, eu vou confrontar esse povo, vou mandar fazerem um altar. Não foi tudo coisa da cabeça dele. Elias esteve tempo com Deus, ouviu Deus, e Deus passou instruções detalhadinhas daquilo que ele deveria fazer. Tem uma versão que diz assim: Deus, que esse povo saiba que tu falou comigo e que eu fiz exatamente o que tu mandou que fosse feito. Imagina você, vamos voltar ao exemplo do supermercado. Você chega, você identifica exatamente a pessoa que Deus tinha falado, e você diz: não, mas essa é a minha vizinha, eu vou comprar as coisas aqui, quando eu voltar para o caixa eu falo com ela. Aí quando você chega no caixa, ela não está mais. Pensa no desespero: e agora, onde é que eu acho essa pessoa? Não há espaço para desobediência quando nós queremos caminhar perto dele. Saul tinha tudo para ter feito que a sua descendência governasse para sempre Israel. Ele só precisava fazer uma coisa. Era só uma coisa: obedecer. E ele quis enfeitar. Samuel, Samuel, que foi que fizeste? Matei todos. E o que são essas ovelhas que eu estou vendo? Não, matei todos menos as ovelhas boas, para sacrifício ao Senhor. Samuel, hoje é rasgado o teu trono. Por causa disso, teu governo será entregue a outro. É melhor obedecer do que sacrificar. Não há espaço para desobedientes na temporada do avivamento. Quer que eu diga uma coisa para você? Uma temporada de avivamento é uma temporada profética. Amém? Amém. Amém. Mas há um problema com temporadas proféticas. Se o profeta não tiver com os olhos em Deus, ele acha que ele é um popstar. Ele começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Em última instância, vai cair em desobediência de novo. Até aqueles que vivem uma temporada profética precisam entender quem manda. Você está me acompanhando? Está me acompanhando? Então fala para a pessoa que está do seu lado: nós precisamos ser obedientes. Precisamos obedecer a Deus nesse tempo. Quando nós percebemos que há uma água disponível para beber, que há alimento, que há um banquete disponível para todos nós, e escolhemos andar nessa linha junto com Deus, em intimidade, em comunhão, buscando não por uma obrigação, não porque como crentes nós sabemos que precisamos ler, estudar a palavra ou orar, mas por prazer de estar junto com Ele, nós começamos a experimentar coisas, e aí sim estamos prontos para viver o tempo profético. Aí sim nós estamos aptos para provocar o sobrenatural realmente. Lembram do jovem rico que chegou a Jesus? Mestre, eu guardo todos os mandamentos. O que eu preciso fazer? Vende tudo o que tens, dá aos pobres. E aí vem. E ele saiu muito triste. Mas ele era perfeito na lei. Já Paulo, a Bíblia diz que Paulo, criado aos pés de Gamaliel, fariseu e irrepreensível aos olhos da lei, escolheu largar tudo. Vou servir o meu Jesus, aquele que me deixou cego, aquele que me amou mesmo eu tendo prazer em matar os meus irmãos. Qual a diferença entre o jovem rico e Paulo? Paulo sabia o que queria. O jovem rico só queria, quem sabe, sentar à destra. O jovem rico queria só, quem sabe, ser contado entre aqueles que seguiam Jesus. Quem sabe era a moda do momento seguir Jesus. Então, como um jovem de posses, ele queria fazer parte da moda. Eu sou um dos seguidores de Jesus.
Quais sacrifícios tu fez para seguir Jesus? O meu último recente sacrifício foi comer a gororoba dos jovens. Mas já fiz outros mais severos. Caminhar em um tempo profético vai exigir de nós abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de certas amizades, abrir mão talvez de algum tempo de lazer para estar com Ele. E Ele adora fazer isso. Agora sim, vou assistir meu filminho. Aí tu sente e diz, sabe que eu queria tanto que tu gastasse um tempo comigo. Jesus, tudo bem, vamos lá. O pastor Anderson já esteve aqui, tem um testemunho precioso em relação a isso. Ele não sei se ainda é, mas era muito fanático por futebol. E em uma Copa do Mundo, ele se preparou, quando o Brasil ainda era um time digno de ser olhado, ele se preparou, ele se arrumou, ele convidou os amigos, ele montou churrasco. Pronto, agora vai jogar o Brasil. Anderson, eu não quero que tu olhe nem o jogo da Copa. Jesus, tu vai lá para o teu pátio, no frio, e vai ficar falando comigo. Então lá foi o pastor Anderson, podem comer, deixem um pedacinho para mim. E foi ter com Deus. Você vai dizer, tá, mas é só um jogo da Copa. Tudo bem, para ele doeu. Para você talvez seja o seu sono, o seu tempo de lazer com os seus filhos, com a tua esposa, um tempo a mais trabalhando, que fosse render uma boa grana. Eu não sei o que ele vai pedir. Eu sei as dores que eu sinto quando ele me pede, e eu sei que tudo que eu tenho que fazer é não pensar no quanto vai doer, é dizer, tá, é teu. Toma. E as consequências virão. No versículo 41, depois que passou orientações a Acabe, depois que choveu fogo do céu, Elias diz assim, agora diga para Acabe que ele come e beba, enquanto ainda é possível, porque eu ouço o barulho de chuva. Sabe o que é louco nessa história? É que só depois disso é que ele sobe para o monte para orar pela chuva. Então ele mandou o cara embora, porque a chuva estava chegando, mas não tinha chuva. E se você prestar atenção no relato, ele ora 7 vezes. Na 7ª vez, o moço do profeta diz assim, agora sim, eu estou vendo uma nuvem, mas assim, é do tamanho da mão do homem. E o profeta corre, avisa o Acabe que vai embora, porque a chuva está vindo. E na sequência, diz assim, e o céu ficou preto. Esta geração profética, ela ouve coisas que esta terra ainda não viu. Ela vive coisas que esta terra ainda não viveu. Porque este mundo, ele vive no passado. Tudo que você conseguir fazer aqui já foi feito no céu primeiro. Tudo que você conseguir conquistar já foi conquistado no céu primeiro. Esse amém é de quem não entendeu ou de quem não quer colaborar? Tudo que você vive aqui já foi conquistado no céu. Amém! Agora eu pergunto, aonde? Quando? Essa aqui é uma lição bônus. Esta geração profética conhece a Bíblia. Amém. Olha como caiu amém. Esta geração profética conhece a Bíblia, gente. Amém. Eu me deliciei vendo os adolescentes procurando Abacuque em Apocalipse. Dei boas gargalhadas vendo eles começar lá do Gênesis. Eu digo, é mais para frente.
E são tão teimosos que começavam lá em Gênesis de novo. Não tinha chegado nem em Salmos, começava de novo. É mais para frente. Como que você vai saber usar um televisor de 85 polegadas de última geração, que serve até cafezinho, se você não lê o manual? Quer ter uma vida abençoada? Quem quer ter uma vida abençoada? Amém. Pois leia a Bíblia. É a receita do bolo perfeito. Nós precisamos voltar olhares para a palavra do Senhor. Precisamos voltar os nossos olhares para a sua palavra. Estude a Bíblia. Pastor, eu leio e não entendo, pois encontre uma versão mais fácil. Pastor, mesmo assim eu estou usando a NVI, linguagem simples, nova versão brasileira, tradução simplificada, mas não entendo, pois chama um líder para ele ler contigo. O importante é que você leia. Quando chegar o momento certo, o Espírito Santo vai te lembrar. Ah, sabe que uma vez eu li algo parecido e pronto, era o que precisava. Tem uma história muito bonita de uma senhora que tinha uma dificuldade assim. Ela lia a Bíblia, mas ela não entendia. E essa história se passou do outro lado do planeta, na região do Laos, do Vietnã, lá onde se planta muito arroz de maneira artesanal ainda. Então, quando as pessoas vão lavar o arroz, elas têm escapou o nome da palavra, uns coadores, uma peneira, onde eles passam o arroz no rio para sair a impureza, para lavar. Então aquele pastor falou para ela: irmã, leia, porque a palavra é que nem o rio, e o teu coração é esse arroz que está na peneira. Então quando tu passa, por mais que tu não entenda como que acontece, a impureza vai indo embora, a sujeira vai saindo. Assim é o teu coração. Então não importa, claro que é importante entender, é importante buscar ajuda, mas isso é secundário. O importante é ler, porque a palavra vai lavando o nosso coração, vai arrancando a sujeira. Amém? Por último, versículo 46. Vamos do 45. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. 46. Então o poder de Jeová, o Senhor, derramou-se sobre Elias e, prendendo sua capa no cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho, até as portas da cidade de Jezreel. Em tempos proféticos, em tempos de uma geração que quer ser queimada pelo fogo do Espírito Santo, em tempos onde as pessoas querem ouvir porque têm fome e sede, em tempos onde as pessoas aprendem a aquietar o coração, como nós falávamos com os adolescentes, subir até a torre de vigia e ficar de guarda até entender o que Deus tinha para responder. Deus vai nos fazer acelerar os tempos. Deus vai nos fazer ver onde outros não estão vendo e viver coisas que lá fora não é possível viver. Você já imaginou a cena de você... Hein, Devanir, o que tu acha? Tu diz para Nice ir dirigindo, tu aperta o cinto, sai correndo e chega em casa antes dela. Sabe o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que Deus está acelerando os tempos. Talvez você tenha um concorrente na sua empresa, alguém que concorre com você, e está tudo bem. Mas Deus vai fazer que você veja a frente, que você caminhe mais rápido, que você alcance os seus objetivos muito mais rápido. Aquele homem, ele correu de forma sobrenatural. Você quer caminhar de forma sobrenatural? Quer alcançar os seus objetivos em tempo recorde? Pois caminhe próximo. Você sabe um dos apelidos que o profeta tinha no Antigo Testamento? Amigo de Deus. Deus está procurando por filhos
que queiram ser amigos dele. Filhos que queiram ser amigos. Hoje eu estava almoçando e terminamos o almoço e a Marta pegou uma barra de chocolate e começou a quebrar para que as meninas pudessem comer. Então tinha contadinho o número dos pedacinhos que cada um podia comer, mas sobrava, acho que 2 ou 3. Então eu sentado para trás, a Érica chameguenta sentou no meu colo, ela olhou, pegou as barrinhas, assim, virou para trás, esse é para ti. Eu disse, filha, tu pode comer? Não, esse é para ti. E aquilo porque ela estava dizendo, esse é para o meu paizinho querido. Então eu subi, e ela veio toda chameguenta de novo, diz assim, será que tu pode me ajudar? E começou a passar a mão em mim, e eu entendi o que ela estava querendo fazer. Ela estava mostrando para mim, eu gosto tanto de ti, pai, eu sou tua amiga. E aí ela, depois que pediu ajuda, ela começou a contar as coisas dela para mim. Sabia que eu olhei um filme que acontecia isso. Eu, que legal. Aí ela disse, o que tu acha disso? Aí eu expliquei o que eu achava. Ela, Aí ela compartilhou a experiência dela e ficou esperando para ver o que eu ia dizer. E como isso me ministra? Como isso me ministra? Porque Deus está procurando por filhos que façam isso. Ver esses meninos com medo, chegando para fazer o primeiro exercício. Quando eu falei para eles que eles iam fazer exercício do profético, eu achei que eles iam infartar. E ver um Joninhas da vida, um Arthur. Cara, o Arthur, aposto que vocês nem sabem quem é o Arthur. Ele entra quieto e sai calado. Acho que eu nunca tinha ouvido a voz do Arthur. Ver esse menino abrindo o olho e dizendo, eu vi isso. Não tem preço, gente. Eles começaram acertando cores. Aí eles começaram a ficar confiantes. Aí eu comecei a falar de pontos cardeais. Aí eu comecei a falar de comida. Comecei a falar de outras coisas. E foi ficando complexo. E quando eu falei, agora você vai liberar uma frase. Eles começaram a falar. E eu só via, se deu testemunho, levanta a mão. A galera levantando a mão. E se você me disser assim, tá, mas eles são adolescentes e você acha que Deus não pode usar eles? Você acha que essa galera, se sair no supermercado agora, não vai quebrar meio povo falando o que está no coração de Deus para eles? Vocês acham que se eles não começarem a ministrar vocês agora, vocês não se vão às lágrimas, tamanho coração que Deus dá? Você acha que se você não sair para a rua lá fora e começar a fazer isso, Deus não vai te usar? Amém. O problema é que às vezes a gente espera ser perfeito para Deus querer usar. Como o irmão Gilson falou, eu pecador, tomar ceia, bem-vindo ao clube, tem alguém aqui que não é pecador? Todos nós somos. A Érica, ela dá esses golpes emocionais em mim. Outro dia ela chegou para mim, eu queria muito olhar um filme, mas eu me portei mal, né? Tu não vai deixar eu olhar. Eu disse, tu se portou mal. Eu disse, pois é, né? Aquele filme é tão bom. Eu digo, tem uma coisa que tu pode fazer que talvez eu pense em deixar tu olhar o filme. E aí ela dá aquele sorrisão, porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela me deu um beijo e disse, já posso ir? Pode, vai lá olhar o teu filme. Como é simples uma criança quebrar o coração do pai, né? Como é simples nós quebrarmos o coração do pai. É só chegar e dizer, pai, eu sei que eu errei, mas se o Senhor quiser me usar, tá, deixa para lá, eu já sabia que isso ia acontecer. Lembra, quando eu pensei em Ti, antes da fundação do mundo, eu já vi o fim das coisas,
E eu sabia que nesse dia e nessa hora, tu ia errar, mas eu sabia que tu ia voltar. E agora vamos continuar nossa história. Ah, queridos irmãos, lembram da revolução do amor? Que o pastor Bruno falou? Ela começou. Ela começou. Os vossos jovens profetizarão. Já começaram. Eu quero encerrar perguntando para você, de que lado você vai estar? Pessoal do louvor, por favor. Pastor Tiago, por favor. De que lado você está? Vamos ficar em pé? Amar é uma tarefa que às vezes se torna difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas, às vezes é uma tarefa difícil. Mas este tempo que vem por aqui, este tempo que nos alcançou, não é algo que está chegando, ele já chegou. O tempo que é proposto para nós é que nós amemos. Amemos. A Ana está por aí. A Ana, filha do Everton, não veio hoje. A Ana é uma menina, uma jovem, que por essas coisas da vida acabou esfriando, como todos nós já vivemos esse tempo. Mas ontem vi ela quebrada nos jovens, rebentada. Rebentada no sentido de não de estar sofrendo, rebentada na presença de Deus, entregue para Deus, dizendo: eu quero de novo. Deus me deu o privilégio de ver armaduras delas sendo removidas e colocando novas armaduras. E era bem o estado dela, uma armadura enferrujada que não estava sendo usada, uma nova armadura. Esse é o exemplo da Ana, mas eu podia contar o exemplo de cada um dos adolescentes que está aí, e de alguns jovens que estão aí sedentos, famintos, queimando. Ontem eu tentei terminar o culto umas 3 vezes, até que eu disse: vocês vão cantar? Cantem. Eu larguei mão de vocês, sigam cantando. Estou cansado. E eles iam, eu tentava parar, e nós não pararemos, vai, clama, vai. E eu estou vendo a hora que eles vão virar a noite fazendo isso. E eu estou vendo a hora que nós vamos acabar um culto aqui, vai começar outro, e vai começar às 8, vai começar às 10, vai começar ao meio-dia, vai começar às 2, porque o que acontece se durante a semana você falar de Jesus para uma pessoa e trouxer no domingo que vem? Olha, vai faltar espaço. E se esse um falar para mais um, e enquanto isso você falou para outro, só aí está decretado, precisamos no mínimo 2 cultos. Pastor, parece tão simples, mas se não aconteceu até hoje, por alguma coisa foi claro, não era o tempo. Mas agora é. O tempo chegou. O tempo chegou. E eu, se fosse você, não ficaria de fora disso. Eu quero orar nesta noite, junto a todos aqueles que entendem que é um tempo de queimar, pastor Orlando.